Mais um dia de treinamentos, o time principal voltou na segunda-feira, vai completar depois de amanhã uma semana de treinos. Dia 15 tem jogo contra o Maricá na abertura da temporada para o Vasco, 9h30 da noite em São Januário. Sexta-feira da semana passada, o time que vai jogar esse jogo se reapresentou primeiro, um time alternativo, porque o time principal deve estrear apenas no dia 21 contra o Flamengo, no Clássico do Maracanã. Muito sol, treinamento escaldante, jogadores se preparando porque a temporada vai ser longa, muitos jogos. O Vasco fez mais de 70 jogos na temporada de 2025 porque brigou até o final, pelo menos é isso. Não dá para reclamar, quer entrar de férias antes, não compete, não joga. E olha, para esse jogo de quinta-feira já tem até ingresso vendido, já tem a carga de ingresso, você pode entrar através do site Sócio Gigante e comprar o seu ingresso para esse jogo. Horário meio duro, mas é a estreia do Vasco. Quinta-feira, dia 15, 21h30 em São Januário. Como eu disse, um time alternativo para que o técnico Fernando Diniz faça as suas observações, ao lado dos auxiliares Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha. É a última chance para alguns jogadores que, se não forem bem, vão ser emprestados, vão rodar, vão sair do Vasco até definitivamente. Lincoln, zagueiro, é um que foi emprestado ao Volta Redonda no ano passado e acabou não jogando. O lateral esquerdo, Leandrinho, a gente vai falar já dele com possibilidade de sair, mas se mostrar serviço, Fernando Diniz quer ficar com ele. Max Domingues, por exemplo, o suíço que foi para os Estados Unidos, não ficou na MLS, e aí? Vai ou fica? Vai ser reemprestado? A priori, os empresários nem querem que ele fique no Vasco, mas ele vai ser utilizado. Se for bem, de repente até permanece no elenco. O meio-campo, Guilherme Estrela, jogador de muito talento, mas que infelizmente as lesões têm atrapalhado demais. E aí? O Estrela vai, o Estrela fica. Como é que vai ser a situação do Estrela? Outros jogadores vão ser vistos, mas esses quase certos de não ficarem no Vasco. O primeiro é Benjamin Garré. O empresário do jogador Iago Fanta está buscando clube e há uma possibilidade grande de que Benjamin Garré volte para o futebol argentino. Há uma possibilidade de que o Huracan gosta do Vasco. E o Vasco não vai colocar obstáculos. Ele tem um contrato longo, provavelmente é uma proposta de empréstimo, e aí ele vai discutir a questão salarial, talvez o Vasco pague uma parte, mas o Garré é um jogador que não agradou. Outro é Juan Esforza. O presidente do São Lourenço de Almagro, troquei mensagens com ele, Marcelo Moretti, não confirmou a negociação, mas também não admitiu, não quis falar sobre o tema. O Esforza está sim no radar do São Lourenço de Almagro para jogar na Argentina na temporada 2026. O News Old Boys até poderia estar no negócio, mas não há interesse a priori. O São Lourenço sim é o clube para onde Esforza deve ir e deve ser no mesmo modelo que o Vasco fez com o Juventude. É outro jogador que tem contrato mais longo. Uma bobagem, né? Um jogador que acabou não dando certo, o Vasco gastou um dinheiro, ainda teve problema de transfer ban, tá na FIFA, agora tá na RJ, enfim, muito complicado, mas o Vasco não vai dizer não. Dois são problemas e resolver essas saídas e essas permanências precisa ser feito imediatamente, né? São dois jogadores que são base do Vasco, mas tem aí possibilidade de dar dinheiro ao clube porque não serão utilizados. Eles devem ser até utilizados no início desse campeonato carioca, mas o Vasco quer dar experiência para eles e quem sabe, se tiver uma grana, ganhar uma grana em cima deles. Estou falando de Paulinho e Leandrinho. O lateral direito, Paulinho, o Vasco quer emprestar, já avisou o staff do jogador, mas muito mais para ganhar rodagem. Mas o staff do jogador não quer. Quer emprestar o jogador para que ele seja valorizado e para que se faça negócio. O Vasco teve ano passado a possibilidade de vender Paulinho para o Atlético Mineiro. O Vasco não quis, acabou emprestando o jogador para o Volta Redonda, num nítido movimento exato assim, vai rodar, vai ganhar experiência. No Atlético Mineiro, a gente vai vender e a gente pode perder um jogador bom. E o staff do jogador tá naquela de, pô, Vasco, define, né? Ou vocês querem emprestar o jogador porque vocês não usam o jogador,
ou então faz negócio logo, deixa o jogador seguir a vida dele. Então o staff do jogador, o empresário do Paulinho, está esperando do Vasco uma carta dizendo, olha, a gente empresta, mas só para Série C, Série B, Série A. E aí eles vão ver se eles querem. Para onde o Vasco quer, aí não vai ser somente o que o Vasco vai pedir. O jogador também tem a sua vontade. Hoje existem propostas, inclusive muitas de Portugal, mas o Paulinho, na verdade, não vai ficar no Vasco. É um lateral que rendeu e performou muito bem na base, mas não vai ficar no Vasco da Gama. Um outro é o lateral esquerdo, Leandrinho, também com muitas sondagens de empréstimo, mas chegou ao Vasco uma proposta de 3 milhões de dólares do Al Sharjah, clube dos Emirados Árabes. Leandrinho jogou lá ano passado no Al Shabab, por conta da negociação do Paulinho de Paula. Fez até um bom campeonato, abriu o mercado e o Al Sharjah fez uma proposta de 3 milhões de dólares, mas a priori o Vasco não está querendo aceitar. Não deve aceitar, não deve fechar negócio. Mas os empresários insistem em tentar um negócio melhor para que Leandrinho possa jogar. Já receberam a informação de que Fernando Diniz quer utilizar o jogador. Mas sabem que o futebol é muito cíclico. Ele pode querer agora e pode não querer em fevereiro. E aí perde negócio. Leandrinho não é um jogador firmado absolutamente. Esteve à disposição em 2025 e não foi utilizado. Foi para o Mundial Sub-20, foi titular da seleção, que fez uma campanha ruim, é verdade. Mas é um jogador valorizado. Tanto é que tem propostas da MLS de empréstimo, propostas da Europa de empréstimo, tem proposta do Brasil de empréstimo e agora essa de compra do mundo árabe. Então, é um jogador que tem um bom mercado. Mas, a priori, o Vasco até quer que ele fique. Mas se tiver uma proposta melhor de 3 milhões de dólares, vai fazer negócio. E particularmente, acho muito difícil que o Leandrinho permaneça no clube cruzmaltino. Sobre os dois atacantes hoje reservas do Vasco, David e Verratti. David depende do acerto do seu staff com o Vitória. O Vasco deu o ok para que o David pudesse ir. A priori o Vasco fez um pedido de empréstimo com opção de compra, o Vasco abriu e disse ok, vai. Mas agora quem quer a opção de compra para a segurança do David é o staff do jogador. E isso não está batendo, porque o Vitória não está dando essa certeza. E é claro, o staff do jogador está preocupado. Ué, por que você não me dá a certeza de opção de compra? Para depois lá na frente, se ele for bem, ser comprado. Então essa discussão é a mesma discussão. Antes era o Vasco que exigia, agora é o staff do jogador que está exigindo. É uma situação que precisa ser resolvida. Se o Vitória bater o martelo e disser, ok, a gente vai exercer essa opção, aí o David vai voltar ao Vitória da Bahia. Sobre o artilheiro Pablo Verratti, eu ontem tive informação de dentro do Internacional de Porto Alegre de que não é um interesse concreto. É um jogador muito cobiçado, artilheiro do Brasil, tem 37 anos de idade, é um jogador muito específico para jogo, mas no Internacional não houve uma confirmação. Internamente desconhecem esse interesse em cima de Pablo Verratti. Já no Paraguai, a imprensa paraguaia, hoje inclusive até conversei com os companheiros da Rádio Monumental do Paraguai, de Assunción, e eles me garantem de que segunda ou terça-feira Pablo Verratti estará desembarcando em Assunción do Paraguai para ser jogador do Cerro Porteño por até 3 temporadas. Eu entrei em contato com Juan Pentengil, que é vice-presidente do Cerro Porteño, e ele me deixou categoricamente a impressão de que ou está despistando ou não há absolutamente nada, porque ele me disse, não vamos fazer nada pelas costas do Vasco, nada por las espaldas de Vasco, me disse. O jogador tem mais 1 ano de contrato com o clube brasileiro. Até esse momento, não há nada. É uma negociação muito difícil e ele não chega na segunda-feira. Mas depois de 10 minutos, acabou mandando uma mensagem nova e disse que eu saiba, não tem nenhuma previsão de que ele chegue. Não sei se bateu algum tipo de desconfiança. O Verratti, que repostou uma postagem da esposa dele quando o Vasco perdeu a Copa do Brasil, ela fez uma postagem e mostrava ali uma dor de não ter conquistado o título da Copa do Brasil, e ele botou essa foto com um coraçãozinho quebrado, como se estivesse se despedindo.
Ele mantém o treinamento, ele tem treinado muito, tem buscado manter a forma. Seu agente não responde absolutamente nada, mas sim há uma grande chance de que ele possa sair do Vasco. A possibilidade é bastante grande, o Vasco libera para negociação. Se pintar alguma coisa, é um jogador que ganha em torno de 850 mil reais mês, é um salário muito alto, é um jogador que não vai jogar todas as partidas como titular, porém, é uma decisão difícil, porque Pablo Verratti é um ídolo no Vasco. Pablo Verratti é uma unanimidade dentro do clube. É um jogador muito querido pelos jogadores, pelos amigos, pela comissão técnica. É um jogador de extrema liderança e de doação dentro de campo. E boa parte do torcedor está muito receoso de que o Verratti saia e o Vasco sinta a falta do jogador na temporada, principalmente em jogos complicados. Lembrando o jogo do Fluminense, da semifinal da Copa do Brasil, quando ele acabou sendo muito decisivo. Então é uma situação que vai ter uma definição por agora e o Vasco também está esperando que o Pablo Verratti possa se definir. O Cerro Porteño, que oferece 130 mil dólares de salário, cerca de 700 mil reais por mês, quase o mesmo que ele recebe aqui, por um contrato de 3 anos. Lembrando que o Pablo Verratti vai fazer 38 esse ano, então assinaria um contrato até fazer 40 anos. E seria o último grande contrato do Pablo Verratti, porque depois ele vai abandonar a carreira, não vai conseguir jogar mais de 40 anos na intensidade que ele pretende jogar. Então, é uma definição difícil para o jogador, mas ao mesmo tempo também para o Vasco, que deixa o atleta bastante à vontade. Quem se despediu do Vasco foi Paulinho de Paula, jogador que, através das suas redes sociais, se despediu do Clube Cruz Maltino, ele que chegou em 2023, vascaíno, muito Vasco, inclusive diz isso na postagem, mas que acabou tendo seu momento no Vasco abreviado por uma lesão séria de ligamento cruzado, não conseguiu jogar o 24, o 25 foi muito ruim, com lesões e também com dificuldades psicológicas de voltar 100%, e acabou que não conseguiu ajustar o seu desempenho e não foi mais utilizado, e agora vai para o Internacional de Porto Alegre. Paulinho fez essa postagem de despedida e daqui a gente envia um grande abraço ao Paulinho de Paula, que foi muito importante no Vasco, foi um jogador que dignificou a camisa Cruz Maltina, grande jogador, jogador vascaíno, e a gente deseja muita sorte a ele. Ele que sai e o Vasco vai, fazendo uma limpa no seu elenco. Pelo menos aí a gente coloca, incluindo já Paulinho e Maurício Lemos, que já saíram, pelo menos mais, chegando aí 10 a 15 atletas devem deixar, porque nesse início de campeonato carioca, muitos não vão ficar, muitos estão saindo, os empresários estão vendo o negócio, então acho muito difícil que não tenha mais partida. Uns saem, muitos saem, outros também chegam. Na sexta-feira passada, nós informamos através das nossas redes sociais, lá no X, no @avascaínos, que Johan Rojas e Alan Saldívia seriam jogadores do Vasco e estariam essa semana no Rio de Janeiro. Notícia absolutamente confirmada, Rojas chegou, se apresentou, fez exames e deve ser oficialmente apresentado durante a semana. O jovem meia, atacante de 23 anos que veio do Monterrey, do México. Quem chegou ontem à noite, já na madrugada praticamente, foi o zagueiro uruguaio Alan Saldívia, também de 23 anos, jogador muito cobiçado pelo técnico Fernando Diniz. O zagueiro chegou, você está vendo fotos aí da chegada do jogador, e ele também falou, deu uma entrevista como sempre rápido, mais protocolar, mas falou aos jornalistas que estiveram na chegada dele e começou falando sobre o seu estilo, sobre a sua forma de jogar. Vamos ouvir Alan Saldívia. Hola, buenas noches. Creo que me gusta ir fuerte, es algo que me caracteriza mucho, ser fuerte, en los duelos, en duelos aéreos, lo que me toque, y luego que actitud creo que también eso me caracteriza mucho. Después, eso creo que es parte de lo más fuerte que tengo, y creo que es lo que me define un poco. Saldívia, o Diniz, Fernando Diniz,
já falou que é um entusiasta do seu estilo de jogo, e essa negociação também teve muitas idas e vindas. O quanto de esforço você fez para estar no Vasco e como que vai ser bom para você trabalhar com o Fernando Diniz? Bueno, sí, Diniz se ha comunicado conmigo también, claro, y bueno, creo que yo hice un esfuerzo también de mi parte, de lo que me tocaba a mí, siempre respetando el club también que estaba. Creo que bueno, estoy muy entusiasmado con que Diniz también se haya comunicado conmigo y que bueno, podamos elevar mi nivel a lo que él me ayude. Uma última palavra para os hinchas do Vasco? Bueno, que estén contentos, que estén tranquilos, que siempre voy a dejar todo en la cancha y que siempre va a ser así, de corazón y la actitud siempre va a estar. Saldívia e Rojas já instalados, com casa, apartamento, tudo ok. E agora esperados novos nomes. Atacante, meio de campo, lateral esquerdo, goleiro, posições prioritárias importantes. A situação do atacante Brenner a gente trouxe na quinta-feira no News e ratificou ontem no Sextou. Andou um pouco mais, é uma situação um pouco complicada, mas a Udinese sabe que não adianta ficar com um jogador que não vai ser utilizado e tentar vendê-lo hoje sem que ele se valorize. Vai ser difícil, já se vê com bons olhos a possibilidade dele voltar ao Brasil, onde vai ter muito mais destaque do que, por exemplo, a Liga Norte-Americana, onde ele foi até bem no Cincinnati, mas não despertou grande interesse. Mas é uma negociação um pouco mais difícil. Sobre a questão do meio de campo, o clube se fecha completamente na informação. A gente busca informação sobre esse jogador que sim, o Vasco abriu negociação, o Vasco ofereceu um projeto, o jogador gostou, mas hoje no Vasco ninguém se manifesta. É como se dissesse, olha, eu não sei de nada, eu não tenho nenhuma informação a respeito. Todos desconversam, o Vasco trata desse nome especificamente muito no sigilo. Vamos ver se vai dar certo, se vai acontecer. Mas que tem uma negociação em curso, isso tem. Lateral e goleiro, oportunidades de negócio. Se pintar alguma oportunidade, vai se começar aí o campeonato. Tem o Leandrinho, tem o Vitor Luiz. Claro que o Fusato é uma dúvida enorme, mas o Vasco vai dar mais um tempinho para poder buscar, de repente observar os meninos da base que estão treinando junto, a volta do Felipe Gabriel, que não está bem na Copa São Paulo, enfim, mas acho que a tendência é o Vasco sim buscar a contratação de um goleiro. Então, rapaziada, gostaram do vídeo? Muitas informações, Flávio Dias aí, um repórter, né, um jornalista bem conceituado, né, experiente, muitas fontes, trazendo aí informações sobre o elenco do Vasco. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou aí das notícias do Leandrinho e do Paulinho, os crias que podem estar saindo aí rendendo alguma grana para o Vasco, a saída do Verratti, você concorda ou quer que o nosso Pirata fique até o final do ano aí com o elenco vascaíno? Tem a questão do Sforza também, que os times argentinos estão querendo a contratação do jogador, mas por incrível que pareça, os dois times estão com problema na FIFA, né, de transfer ban, e a saída do Paulinho de Paula. Se você quiser ver o vídeo na íntegra, é só entrar no Atenção Vascaínos, que o Flávio Dias e a rapaziada Emerson Rocha, Jean Faísca, Sérgio Quinde e também o Vinícius Cerdeira, eles estão lá para estar trazendo ali todas as informações necessárias para os vascaínos. Valeu, rapaziada? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!